noite, a paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Antes de começar a pregar a palavra, eu quero parabenizar todas as mamães que estão aqui nessa noite. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Que Deus abençoe vocês mais e mais. Que Deus encha vocês e a mim também, que sou mãe, de sabedoria, de discernimento, de força, para que nós possamos cuidar dos nossos filhos no caminho do Senhor, debaixo da vontade de Deus, que não é fácil, é uma missão árdua, mas Deus nos sustenta, não é verdade? É Deus que nos sustenta, Ele que nos ajuda e continua nos sustentando dia após dia. Parabéns a todas as mães, a mãe também, se você é mãe do coração, se você é mãe espiritual de alguém, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça mais e mais. A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite se encontra lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Vou pedir para você acompanhar comigo. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensiva, eu vou pulando alguns versículos, mas eu gostaria muito que você acompanhasse essa leitura. É uma história bem conhecida. História de Noé. Quem aqui nunca ouviu a história de Noé? Ninguém, né? Todo mundo já ouviu, né? Até quem não é cristão conhece essa história. Mas uma história tão conhecida, ela pode nos trazer tanto aprendizado. E quando eu estava lendo essa mensagem, Deus foi ministrando ao meu coração. E eu separei alguns pontos que nós vamos aplicar aqui nessa noite. Porque a história de Noé, os tempos de Noé, são muito parecidos. É muito parecido com os tempos em que nós estamos vivendo hoje. Tempos de Noé. Como eram os tempos de Noé? Capítulo 6, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Gênesis 6, versículo 9, eu vou ler aqui a minha Bíblia, é a versão, nova versão transformadora, NVT, talvez seja um pouco diferente da sua, mas tem como a gente acompanhar juntos. Vamos lá? Versículo 9. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo e a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipestre, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Vamos pular lá para o versículo 17. Preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio, que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Versículo 21. Cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Lá no capítulo 7, vamos pular para o verso 4. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Versículo 17. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas e cobriram o solo e elevaram a arca bem acima da terra.
Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança e em sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos. Todos os seres vivos que havia na terra morreram. 22. Tudo o que respirava e vivia em terra firme morreu. 24. E as águas do dilúvio estavam com ele, e as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Vamos pular lá para o capítulo 8, versículo 3. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate. Versículo 21. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Capítulo 9. Deus então abençoou Noé e seus filhos e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão, e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob seu domínio. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Versículo 12, para a gente finalizar. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este é o arco-íris. Este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Nós lemos aqui a história de Noé, um homem reto, justo e bom que andava com Deus, um homem obediente à palavra, obediente a Deus, um homem que não se misturava com a sociedade corrupta, um homem que não entrava na zona onde as pessoas estavam ali pecando, se prostituindo, roubando, furtando. Não, ele não se contaminava com o pecado. A história de Noé nos mostra que Deus estava muito triste e decepcionado. Tanta injustiça, e Deus ficou enfurecido e quis destruir tudo que ele tinha criado, sendo que quando ele olha para a terra, ele enxerga Noé, um homem justo, um homem bom, e Deus disse: eu não posso fazer com que ele pague pelo erro dos outros, pelo pecado dos outros. Esse eu vou salvar, esse ele me agrada, esse tem comunhão comigo. Esse não, ele é diferente. E a Bíblia diz, como nós lemos aqui, que Deus chama Noé e instrui ele a construir uma arca. Algo inusitado, porque naquele tempo não havia chovido ainda naquela terra, não existia, ninguém nunca tinha visto falar sobre chuva, ninguém nunca tinha visto chuva naquele tempo.
E Deus disse a Noé que Deus ia fazer chover, ia inundar tudo. E Deus orientações, como a gente leu aqui, para ele construir a arca. E Deus é um Deus detalhista, né? No versículo 15, que eu não li, mas Deus diz aqui o tamanho exato, todas as dimensões da arca, as divisórias, como Noé tinha que fazer. E assim Noé fez. Noé obedeceu à voz de Deus em meio àquela direção inusitada, em meio àquela direção sem entender. Meu Deus, arca, dilúvio, eu nunca vi nem chover aqui nessa terra, mas se Deus está dizendo, eu vou obedecer. E assim Noé fez. Noé obedeceu, Noé construiu a arca, detalhe por detalhe. O que eu acho interessante é que aqui nessa passagem, 2 vezes tem a mesma frase aqui. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. No capítulo 6, versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Aí depois, novamente, no capítulo 7, versículo 5. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Tudo. E aqui eu compartilho o tema da mensagem. Obedecer a Deus é a chave para acessar a novidade de vida. É a obediência. Que chave é essa? Quem é que gosta de uma novidade? É tão bom, né? Uma novidade, já sabe, tá sabendo da novidade? Tá sabendo? É bom, né? Não é aquela mudança que tira a gente da zona do conforto, não, mas uma novidade, né? Uma notícia boa. Novidade de vida. É tão bom receber uma novidade de vida. Às vezes a nossa vida está aquele marasmo, né? Entra ano, sai ano, não muda nada. É a mesma coisa, é a mesma situação. E quando vem algo novo, chega algo novo, nos anima, nos dá alegria, nos dá ânimo. Novidade de vida. E foi isso que aconteceu com Noé. Noé recebeu não só uma novidade, uma boa notícia. Noé recebeu uma nova vida que no futuro, mas no finalzinho eu vou falar sobre isso. Deixa eu voltar aqui para a introdução. Nós vivemos dias em que muitos estão perdendo a sensibilidade de ouvir e obedecer à voz de Deus, não é verdade? Hoje em dia, as pessoas escutam o influencer lá da rede social, o YouTube, o TikTok, o jornalista, o economista, o achista, enfim, as pessoas escutam e acreditam em várias pessoas, mas e a voz de Deus? Muitas pessoas nunca nem escutaram Deus falando com elas, nunca nem escutaram a voz de Deus. E Deus fala conosco, Deus quer falar conosco, Deus tem algo para falar conosco, mas para isso nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos escutar a voz dele. A história de Noé nos mostra que mesmo em tempos de corrupção e maldade, é possível ser fiel. Mesmo quando todo mundo está indo para a direita, não, ao contrário, vou fazer o contrário. Mesmo quando todo mundo está indo para a esquerda, nós podemos ir para a direita. Mesmo quando todo mundo está indo para o caminho mau, nós podemos ir para o caminho certo. A história de Noé nos mostra que nós podemos nos destacar, nós podemos nos diferenciar dessa sociedade, dessa cultura que não acredita em Deus, que menospreza a palavra do Senhor. Nós podemos fazer diferente. E os tempos de Noé nos traz muito a lembrança quando está escrito, onde está escrito lá em Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Quem acredita que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Eu acredito na volta de Cristo. E eu acredito que essa volta está muito breve. Eu acredito que nós estamos vivendo em tempos de Noé, igual aos tempos de Noé. Nós estamos vivendo um tempo que, em pleno Dia das Mães, me levanta nas redes sociais mulheres defendendo o aborto.
Quem nunca viu? Que vocês não viram isso? Em pleno Dia das Mães, me levanta na internet um monte de mulher criando bebê reborn. Vocês viram isso? Inversão de valores. Tempos de Noé. Egoísmo. Mulheres que optam por não ter filhos. Eu prefiro ser mãe de cachorro, mãe de pet. Eu prefiro agora ser mãe de baby reborn. Agora é baby reborn. Se você... Gente, parece piada. Há um tempo atrás ninguém acreditaria. Não é verdade? Mas são tempos de Noé que nós estamos vivendo. Tempo onde as pessoas estão amantes de si, cada vez mais egoístas, onde as pessoas se corrompem com facilidade, onde as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, e sim a voz de um influenciador qualquer, ou um político qualquer, enfim. E não escutam a voz de Deus. A fidelidade e a obediência a Deus não apenas preservam a nossa vida, mas também salvam a nossa casa e nos levam a viver algo novo. Quando nós escolhemos, assim como Noé fez, ser fiel a Deus e obedecer a Deus, nós temos a nossa vida preservada, assim como Noé teve. E também a nossa casa. Noé conseguiu, através da obediência dele, através da fidelidade dele, salvar toda a sua casa. Não foi só Noé que entrou, foi a sua esposa, os seus filhos, as esposas dos seus filhos, foi toda a sua família, toda a sua geração. A vida de Noé, um homem justo em meio ao caos, como nós lemos no capítulo 6, versículos 9 ao 12. Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Pensa aqui comigo, justo, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra. Pensa em alguém, vê se você lembra de alguém. Uma pessoa íntegra e uma pessoa que andava com Deus. 3 características raras nos tempos de hoje, nos dias de hoje, não é verdade? 3 características raras. É triste falar isso, mas são 3 características raras. Enquanto a geração era corrompida, ele escolheu andar em obediência. Eu e você, será que nós temos essa característica? Será que a nossa vida tem sido uma vida justa diante de Deus? Será que o nosso caráter tem sido um caráter aprovado diante de Deus? Como está a nossa comunhão com Deus? A mensagem nessa noite é uma mensagem de reflexão. Uma mensagem para você refletir sobre a sua vida. Não sobre a vida do outro, do seu amigo, do seu cônjuge, não. Você e Deus, como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? Será que, se fôssemos nós, lá no tempo de Noé, nós estivéssemos lá naquela cidade, e Deus quisesse destruir aquela terra, e Ele olhasse para a gente, será que Ele iria se agradar de nós? Será que Ele diria isso de nós? Maria é justa, Maria tem comunhão comigo, Maria não se mistura. Será que Deus olharia para nós assim como Ele olhou para Noé? A obediência começa com o caráter. Quem somos no secreto? Se você puder, eu vou até te pedir para você anotar essa frase. Inclusive é um hábito muito bom que eu gostaria de incentivar vocês, igreja. Quando na hora da pregação, fique com a Bíblia aberta. Faça anotações, referências, se você puder também um caderno, se você preferir. Mas é importante porque depois, quando você for ler, meditar, fazer o seu devocional, Deus vai te lembrar, vai te lembrando das mensagens que você foi ouvindo ao longo da sua vida. Olha só, a obediência começa com o caráter. Quem somos no secreto determina o que viveremos com Deus. Quem nós somos no secreto. Sabe no secreto quando ninguém está vendo? Quando não tem ninguém ao redor?
determina o que viveremos com Deus. O que nós viveremos com Deus? Quais são as experiências que nós viveremos com Deus? Depende da nossa vida no secreto. Como está a nossa vida no secreto? Nossa vida de oração, nossa vida de busca, nossa vida quando ninguém está olhando, quando aparecem as oportunidades, as tentações. Se eu fizer isso aqui, ninguém vai saber. Se eu pecar aqui, ninguém está olhando, ninguém vai me julgar, ninguém vai falar nada. Deus está vendo. E essas atitudes vão determinar o que nós viveremos com Deus. Se nós viveremos perto, próximos de Deus, e viveremos o novo de Deus, ou se nós viveremos bem distante de Deus. Outro ponto aqui que eu quero destacar com vocês, a obediência à direção de Deus. Como Noé obedeceu à direção de Deus, que se encontra lá no capítulo 6, dos versículos 13 ao 22. Deus deu instruções detalhadas para a construção da arca. E o que eu acho mais interessante, que o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. Tem muita gente que, Deus de detalhes, isso é meninice, coisa de... Não, nosso Deus, se você for ler a Bíblia, você vai ver que Deus é detalhista. Quando Deus deu as orientações para Moisés construir o tabernáculo, Deus deu medidas em centímetros, é que eles usavam outras medidas naquela época, mas trazendo para o dia de hoje, Ele deu as medidas exatas, tantos centímetros de altura, tantos centímetros de largura. Você vai fazer talhar desenhos com flores, com isso, com aquilo. Deus é um Deus detalhista. E assim Ele fez com Noé. Ele deu as medidas exatas, a planta exata de como ele deveria construir a arca. E Deus, como Ele falou com Noé, com Moisés, Ele quer falar com você. Você vai fazer assim, assim, assado lá no seu trabalho. Você vai agir assim, assim, assado lá na sua casa. Só que, muitas vezes, a gente não escuta a voz de Deus. Muitas vezes a gente escuta, a gente assiste um tutorial no YouTube, um documentário, numa Netflix, enfim. E não escuta a voz de Deus. Mas Deus tem detalhes para revelar para você. Deus tem caminhos detalhados para revelar para você. Como é que eu escuto isso? Como eu posso ouvir esses detalhes que Deus quer falar comigo? Buscando a Ele. Buscando a Ele como? Buscando a Ele em oração. Você já está vindo aqui na casa do Senhor, buscando ouvir a voz dEle. Deus está falando contigo. Eu tenho certeza, eu estou sendo só um porta-voz aqui, mas o Espírito Santo vai ministrando de forma singular em cada pessoa aqui. Cada pessoa recebe a mensagem de uma forma única, de uma forma singular. Deus fala para um irmão de uma forma, para outro irmão de outra, para outro irmão de outra forma. E assim Ele quer falar com você. Sabe onde Deus fala muito comigo? Não sei se com você é assim. Quando eu estou lavando louça. Como Deus fala comigo, irmão, como eu estou lavando louça. Estou lavando louça lá. E de repente, do nada. Que isso, Jesus, misericórdia, Jesus. E eu lavo louça e dou glória a Deus e aleluia. E oro e falo em línguas. E ali lavando louça, Deus fala comigo. Já escutei relatos de pessoas, às vezes, tomando banho. Deus fala com ela e começa a falar em línguas e começa a glorificar. Às vezes a pessoa está no ônibus e Deus fala com ela. Como quando você está no seu quarto ajoelhado orando, Deus fala com você. Deus a gente não consegue colocar ele numa caixinha. Deus fala assim, quando Deus for falar com você, vai ser nesse cenário, nesse ambiente, nesse dia. Não. Deus fala a hora que Ele quiser, quando Ele quiser, aonde Ele quiser. Basta que nós estejamos disponíveis a ouvir a voz dEle. Noé não questionou, não adaptou. Ele fez conforme tudo que Deus lhe ordenara. E aqui é outro ponto que a gente aprende. Não adaptou. Já viu quantas pessoas querem adaptar a Bíblia à sua vida?
Ah, não. Essa parte aqui, eu acho legal. Mas isso aqui que está na Bíblia, acho que não. Isso aqui eu vou adaptar. Não, isso aqui na Bíblia, eu acho que para os dias de hoje não cabe. Tem que mudar um pouco. Noé não adaptou. Noé não questionou. Imagina naquele tempo. A Bíblia diz que as pessoas riram dele. Ridicularizaram Noé, chamaram ele de doido, de maluco. Você é maluco, é um surtado. Como é que pode construir um barco desse tamanho? E a Bíblia conta também que o lugar que ele morava era longe da praia. Noé não morava perto da praia, perto de rios, de lagoas, não, era longe. Então era uma atitude que quem olhava assim não compreendia, não conseguia compreender. E Noé obedeceu. Noé não questionou. Noé não adaptou. Ele fez tudo conforme o que Deus lhe ordenara. Deus ainda fala com clareza. A nossa parte é obedecer, mesmo quando não faz sentido. Assim como não fazia sentido Noé construir uma arca. E eu lembro da história de Naamã. O profeta Eliseu, Naamã estava doente de lepra, e ele queria ser curado, e aquela menina, serva na casa dele, disse do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu mandou ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E o Rio Jordão, naquela época, era um rio sujo, barrento, e Naamã tinha um cargo, um alto cargo lá no governo, e eu vou mergulhar nesse rio sujo? É igual hoje você mandar alguém ali mergulhar ali naquela Baía da Guanabara, né? Que hoje em dia é tudo poluído. Você não vou mergulhar ali? Que isso? E assim o profeta fez com Naamã. E Naamã foi curado? Foi curado. Tinha lógica? Tinha sentido? Nenhum. Mas depois ele resolveu obedecer e foi curado. Então, muitas vezes, Deus fala conosco, e a gente acha que não é Deus. Não é possível isso? Ah, não é possível. Não é possível, isso não faz sentido algum. Deve ser coisa da minha cabeça. Não tem lógica. Não é possível. Deus fala conosco, mesmo algo talvez que para nós hoje não faça sentido algum, mas Deus fala. Deus fala, assim como falou com Noé, assim como fez com Naamã, Ele pode fazer com você. Se Deus te pedir algo, se Deus te direcionar a algo que para você não faz sentido, obedeça. Faça como Noé, não questione, obedeça, obedeça. E eu falo isso, eu prego para você, eu prego para mim. Porque da mesma forma que Deus te chama a obedecer, eu também, meu marido também, todos nós. E é difícil, não é fácil. Não é fácil quando Deus te manda fazer algo que você não quer, que você não gosta. Não é fácil, mas o resultado é garantido. É garantido. Outro ponto, a fidelidade no processo. O que eu aprendo aqui nessa história de Noé? Onde está lá em Gênesis 7. Noé entra na arca com a sua família e com os animais. Tudo conforme a ordem de Deus. Noé obedeceu, falei sem tirar nem pôr, obedeceu tudo. E choveu durante 40 dias e 40 noites, mas Noé permaneceu firme. E a gente aprende que obedecer nem sempre traz resultados imediatos, mas a fidelidade sustenta no meio do processo. Quando nós obedecemos a Deus, muitas vezes a gente fica, meu Deus, eu já estou tanto tempo fazendo isso, Jesus, e o Senhor já me entregou a promessa, já me deu a direção e não chega. Quando é que vai chegar esse dia? Quando é que a porta vai ser aberta? Quando é que eu vou ver com os meus olhos a sua promessa se cumprindo? Mas Deus está ali sustentando.
Deus disse para Noé que ia salvar a família dele. Imagina Noé naquela arca. Não era hoje em dia a gente tem aqueles navios, cruzeiro, né? Aqueles passeios de cruzeiro. São navios modernos que você nem sente direito, né? O mar balançando. Você imagina naquele tempo aquela arca precária, vamos dizer assim, comparada com os navios de hoje, feita apenas de madeira. Como devia balançar, como devia aqueles animais, aquele cheiro daqueles animais tudo junto, imagina. Não devia ser nada confortável. Devia ser uma situação desconfortável. 40 dias e 40 noites, aquele barulho. Quando chove aqui, a gente escuta um barulho ensurdecedor aqui por causa dessas telhas. Aquele barulho forte. Imagina na arca o barulho. Quando eu li a palavra, eu gosto de me imaginar naquela cena. Eu gosto de me imaginar naquela história. Eu falei, meu Deus, imagina. E a água demorou para baixar, a chuva cessou, a água demorou e Noé continuou na arca esperando o dia, esperando a hora de sair. E Noé envia um corvo, envia pomba, depois como nós lemos aqui. E finalmente chegou o dia deles saírem da arca. Choveu durante 40 dias e 40 noites, mas Noé permaneceu firme. E ele pôde ver o cuidado de Deus, o sustento de Deus. A Bíblia não diz que a arca quase naufragou, a Bíblia não diz que a arca teve furos. A Bíblia diz que Noé permaneceu salvo dentro da arca com toda a sua família e com todos os animais que ele havia recolhido, segundo a orientação, segundo as ordens de Deus. Deus cumpre as suas promessas e ele cumpriu na vida de Noé. Lá em Gênesis 8, Deus se lembra de Noé, ele nunca se esquece dos que lhe obedecem. Deus não se esqueceu de Noé, Deus não vai se esquecer de você. Deus não vai se esquecer das suas atitudes de obediência. Deus não vai se esquecer dos seus sacrifícios. Deus está olhando tudo. Deus está observando tudo. Deus é onipresente, coisa que o diabo não é. Deus vê tudo ao mesmo tempo, está em todos os lugares ao mesmo tempo, coisa que a nossa cabeça não consegue nem compreender. A nossa mente é limitada para entender a onipresença de Deus, mas Ele é onipresente. O inimigo não. Sabe como é que o inimigo faz? O inimigo, ele tem vários assessores, né? Vários demônios. Então, um demônio lá da esquina está observando algo, chega para ele aqui e passa o que aconteceu lá. Sabe aqueles videntes, aquelas pessoas que preveem, né? Que vêm, eu conheço. Eu não estou aqui querendo julgar, falando mal de nenhuma religião. Só apenas trazendo na clareza o que a palavra de Deus diz. Então, essas pessoas que são usadas por essas entidades, eles não têm o poder, essas entidades não têm o poder da onipresença, somente Deus. Esses demônios, eles vão se comunicando e passando a informação um para o outro. Então, quando a pessoa que é usada, né, que recebe essa entidade, passa aquela informação, você acha até que, meu Deus, o mundo espiritual ali, eles sabem tudo o que acontece. Mentira. O único que sabe tudo o que acontece, em todos os lugares, em todo o tempo, é Deus. Somente Ele é onipresente, mais ninguém. Não seja enganado, não caia em engano. Somente Deus tem esse poder. E Ele olha, Ele nos observa em todo o tempo, até mesmo quando ninguém está nos olhando. Lembre-se disso. Não se esqueça disso. Eu lembro, quando eu era pequena, criança, minha mãe sempre falava assim para mim, aquelas frases de mãe que a gente nunca esquece, né? Aquelas coisas assim da nossa mãe que a gente não esquece. Minha filha, cuidado, quando você for fazer algo errado, quando ninguém estiver olhando, você vai fazer algo errado, lembra que Deus está te filmando. E na hora do juízo, vai passar no telão lá grandão
tudo que você está fazendo de errado. Alguém aqui já ouviu isso da mãe e do pai? Já, né, Manu? E eu não esqueço, mas é verdade. É verdade. Deus está nos olhando em todo tempo. Em todo momento, Deus está nos observando. Mas Deus não nos observa para nos julgar, para nos castigar, não. Ele observa porque Ele quer falar conosco, porque Ele quer se aproximar de nós, porque Ele está ali a todo momento ao nosso lado, esperando que a gente se aproxime dEle para que Ele possa reagir à nossa ação. E muitas vezes a gente não quer nem saber de Deus, né? São tantos problemas, tantas coisas, tantas lutas, que a gente esquece que Deus está do nosso lado, nos observando. Toda obediência é seguida por um recomeço. O novo de Deus chega para os que permanecem. O novo de Deus chega para os que permanecem. Quem quer viver o novo de Deus na sua vida? Quem quer viver uma novidade de vida? Quem quer receber uma boa notícia, receber um presente? Esse presente aqui foi de Deus, obrigada, Deus, por esse presente. Quem quer? Eu quero. Obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça as instruções que Deus deixou em sua palavra, os princípios e os valores. Toda obediência é seguida por um recomeço. Deus tem um recomeço para todos nós. Se até aqui eu não estou satisfeita, eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz, Deus tem um recomeço. Deus tem algo novo. E para finalizar aqui essa palavra, é uma palavra breve. Uma nova aliança, uma nova vida. Lá em Gênesis capítulo 9. Deus abençoa Noé e sua família e estabelece uma aliança e dá um sinal. Qual é esse sinal? O arco-íris. Noé oferece um sacrifício reconhecendo a fidelidade de Deus. E nós observamos aqui que Deus estabeleceu uma aliança. E Ele disse que nunca mais destruiria a terra com água. Noé, em forma de gratidão a Deus, ofereceu um sacrifício, reconhecendo a fidelidade de Deus. E aqui eu ainda aplico essa palavra aqui para as nossas ofertas que nós enviamos, que nós entregamos aqui na casa do Senhor. Ofertas, quando você for ofertar na casa de Deus, você está reconhecendo a fidelidade dele na sua vida. Você sabia disso? Reconhecendo a fidelidade. A gente reconhece não só com palavras, mas com atitudes. A obediência gera herança espiritual para a família e marca gerações com promessas eternas. A obediência gera herança espiritual para a família e marca gerações com promessas eternas. Quem aqui tem filho, ou vai ter um dia, saiba que toda obediência que você faz hoje, você está semeando para as suas gerações na eternidade. Toda atitude que você faz hoje, de obedecer a palavra do Senhor, de fazer algum sacrifício, você está semeando para a sua geração, para os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. É o que diz a palavra. Marca gerações com promessas eternas. A vida de Noé, um homem justo e bom que andava com Deus, por causa da decisão dele, por causa das atitudes dele, toda a família dele foi salva. Toda a família dele não morreu naquele dilúvio. Foi todo mundo salvo. E a nova terra começou através da família dele. Você crê que as suas atitudes de obediência vão gerar consequências eternas, promessas eternas para os seus? Você crê? Eu creio. Não duvide disso. Não duvide. Assim também como os nossos erros, infelizmente a gente tem que falar sobre isso também. Assim como a minha obediência a Deus gera promessas eternas, os meus erros, os meus pecados também podem acarretar consequências
tristes para a minha geração. Então, escolha obedecer. Lembre que a atitude de obediência vai trazer bênçãos não só para você, mas para quem estiver ao seu redor, para a sua família, para a sua descendência, para a sua geração. E eu concluo aqui. Obedecer a Deus pode parecer difícil, mas é o único caminho seguro. Quando a Bíblia diz que o caminho é estreito, não é verdade? A porta é estreita. Então, obedecer a Deus não é fácil, não. Não é. O mundo tem muitas opções. O mundo tem muitas propostas. O mundo tem muita atração, mas que nos levam para a morte, morte eterna. Atrações que nos afastam de Deus, nos afastam do propósito de Deus para a nossa vida. Agora, quando a gente permanece, quando nós escolhemos obedecer, nós temos a certeza que nós estamos no único caminho, e o caminho seguro, o caminho que vai nos levar para a vida eterna ao lado de Jesus Cristo. A fidelidade de Noé resultou na salvação da sua casa e um novo começo, como nós falamos aqui. Quando escolhemos obedecer a Deus, Ele age com direção, proteção e renovação. Como nós precisamos de direção, como nós precisamos de proteção e como nós precisamos de renovação. E tudo isso nós podemos ter apenas obedecendo a palavra. Algo simples, mas que nós complicamos tanto. Deus tem algo novo, algo inusitado. Deus tem novo estilo de vida. Sabe por que eu falo isso, estilo de vida? Olha que interessante. Eu não posso afirmar, mas muitos estudos nos levam a entender que antes do dilúvio, os seres humanos não comiam carne. E depois do dilúvio, Deus deu os animais para Noé e sua família comerem. Olha isso. Antes do dilúvio não havia churrasco. Que tristeza, né? Meu Deus. Ei, pastor Caio, imagina. Depois do dilúvio, Deus deu o churrasco. Olha só o que está escrito. Capítulo 9, versículo... Aqui, versículo 3. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Olha, mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. E tudo que Deus faz, o inimigo quer destruir, né? Quer distorcer. Você já viu pessoas envolvidas em religiões ocultas, macabras, bebendo sangue? Só porque Deus disse aqui para a gente não beber sangue, o inimigo vai lá e bota a pessoa para beber sangue. Só para desobedecer a Deus. Já viu? Então Deus tem um novo estilo de vida para você. Para uns Deus tem churrasco. Para outros Deus tem um franguinho grelhado. Eu estou brincando aqui, mas trazendo para a nossa realidade aqui. Deus tem algo novo para cada um de nós aqui. Deus tem novidade de vida, e muitas vezes a nossa vida não sai do lugar, não muda, a gente não vê nada de novo, porque a gente não escuta a voz de Deus, porque a gente não obedece. Tem alguma coisa que eu não estou obedecendo, tem algo aqui que eu preciso mudar. Quando a palavra de Deus diz para nos examinarmos, examina o nosso coração. Deus, sonda o meu coração. Deus, o que eu preciso mudar? Aonde eu preciso mudar? Aonde eu não estou te obedecendo? Será que é no meu caráter? Será que é na minha comunhão? Será que é na minha fidelidade? Noé não se moldou ao mundo. Ele não se contaminou com o pecado. Noé obedeceu todas as direções de Deus. Tudo que Deus disse a Noé se cumpriu. Agora, para finalizar agora de verdade,
Noé fez a parte dele, que foi difícil e longa, mas valeu a pena. Deus entrega a promessa, Deus entrega a palavra, e a nossa parte, quem faz? Somos nós. Seria bom, né? Se Deus chegasse para Noé e falasse: Noé, eu vou mandar aí uns anjos, 10 anjos, para construir uma arca para você, para juntar todos os animais. Você vai entrar na arca, seria tão fácil. Mas Deus ordenou a Noé. E quem teve que arregaçar as mangas, botar a mão lá no trabalho, no machado, foi Noé e a sua família. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a minha parte? Qual é a minha parte? Deus tem a promessa, Deus tem um caminho, Deus tem a direção. E qual é a minha parte? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? É fácil? Não é. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé. É difícil. Eu já estou finalizando. A parte de Noé era uma parte árdua. Você imagina anos e anos e anos ele construindo aquela arca. Anos e anos e anos Noé sendo ridicularizado na vizinhança dele. Anos e anos e anos, Noé com aquele trabalho pesado, árduo, e Noé já tinha idade, ele tinha 600 anos. Tudo bem que era uma outra época, né? Anos e anos e anos. E Noé ali, obedecendo, crendo na promessa, crendo no que Deus falou para ele, que iria se cumprir, e se cumpriu. Ele obedeceu, vírgula por vírgula, não questionou, não adaptou nada, e ele recebeu uma nova vida. Ele recebeu um novo estilo de vida. A geração, a raça humana, podemos dizer que começou novamente com ele. Começou lá em Adão e Eva, não é verdade? Lá no Jardim do Éden. Entrou o pecado no mundo e as pessoas continuaram se corrompendo, continuaram se afastando de Deus. Até que Deus destruiu tudo e todos e começou uma nova terra, uma nova história, com a família de Noé, com a vida de Noé. E Deus quer começar uma nova história com você. Se você já é cristão, se você já entregou a sua vida para Cristo, já se batizou, está em comunhão com Ele, Deus também tem algo novo para você. Se você acha que já realizei todos os meus sonhos, já não tem mais nada não para pedir para Deus, só que Deus me guarde, me sustente mesmo, me dê saúde, já tá bom, estou satisfeito. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para você. Deus tem bênçãos para você. Mas para isso, obedeça. Não questione, não adapte. Obedeça. Arregace as mangas, faça a sua parte. A vitória é garantida. As bênçãos são garantidas, tenha certeza disso. Assim como Noé recebeu, chegou o dia dele, vai chegar o seu dia, o meu dia, em nome de Jesus. As promessas do Pai vão se cumprir na nossa vida. Deus tem novidade de vida para nós. Deus tem algo novo para nós. Nós já estamos entrando no meio do ano praticamente, né? Maio. A gente fala muito sobre novidades, sobre algo novo em dezembro, quando vai virar o ano, né? A gente espera algo novo na virada, mas não. Independente de data, de mês, de dia, quando chegar a hora de Deus, vai acontecer.
O novo de Deus não tem data, a gente não precisa esperar a virada do ano. Deus tem o novo para você viver. Deus tem novidade para você. Eu creio que assim como Noé viveu, assim como Noé conseguiu a salvação de toda a sua casa, eu declaro que aqui na Devec Meyer, nós também teremos a salvação aqui, não só da nossa vida, mas da nossa casa. Em nome de Jesus. A salvação de Cristo não vai ficar apenas em nós, mas vai ficar no nosso cônjuge, vai ficar nos nossos filhos, vai ficar nos nossos netos, vai ficar na nossa geração. A nossa geração colherá os frutos da nossa obediência. Em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou talvez você já aceitou a Jesus Cristo e se afastou, ou está distante de Deus por algum problema, alguma circunstância, alguma decepção. Se tiver alguém aqui nessa noite, e se você quiser viver algo novo, se você quiser ver a novidade que Deus tem para você, se você quiser viver essa salvação, levante a sua mão para que nós possamos orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que deseja voltar para Jesus Cristo, ou que deseja aceitar a esse Pai, a esse Senhor, a esse Deus que é justo e fiel, que é amoroso, que é onipresente, que olha, que nos observa e quer falar conosco? Se tiver alguém aqui nessa noite, eu vou te pedir, vem aqui na frente, para que eu possa fazer uma oração por você. A Bíblia diz que quando a gente confessa diante dos homens, diante da sociedade, que nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos adotados, recebidos como filhos. Deus nos chama de filhos. E Deus quer chamar você de filho aqui nessa noite. Muitas pessoas falam, eu já sou filho de Deus. Eu já sou. Quem disse que eu não sou filho de Deus? Mas para que nós sejamos chamados filhos, nós precisamos reconhecê-lo diante dos homens. E é apenas uma atitude de fé, de coragem, que eu quero te convidar para fazer nessa noite. Se tiver alguém aqui que precisa restaurar a aliança com Deus, que teve a sua aliança quebrada algum dia, assim como Noé fez a aliança dele, Deus fez a aliança dele com Noé e com todos nós. A aliança que nós lemos aqui na palavra é para você também. Essa aliança não é só para Noé, não foi só para ele, para sua família, é para todos nós. Se você deseja receber essa aliança, restaurar essa aliança, vem aqui na frente. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para dar a mão para você e falar, vamos com a gente, vamos caminhar conosco. O caminho é estreito e apertado, mas um vai ajudando o outro. Vamos juntos em direção ao céu. Vamos juntos como igreja, em um só corpo. Tem alguém aqui nessa noite? Eu vou te pedir para você vir aqui na frente. Eu não posso me estender por causa da hora, mas vem aqui, para que nós possamos orar por você, para que você possa receber a direção de Deus, o propósito de Deus, para que Deus fale com você, para que Deus te entregue a novidade de vida. Deus tem novidade de vida para você. Deus tem algo novo. Vem aqui, meu irmão, vem aqui na frente. Se o Espírito Santo estiver falando com você, não sou eu,
Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence. Eu apenas falei a palavra, ministrei a palavra, mas eu não consigo convencer ninguém de aceitar Jesus Cristo. Não consigo. Quem consegue convencer você é o próprio Espírito Santo. E se você está ouvindo aí agora o Espírito Santo falando com você, se o seu coração estiver queimando, se o seu coração estiver ardendo, vem aqui na frente. É apenas um passo, um pequeno passo de fé, mas que você vai ter acesso a uma nova vida em Deus. Você vai ter acesso a uma nova vida em Cristo. Tem alguém aqui nessa noite que deseja dar esse passo de fé? Vem até aqui. Eu não posso mais me estender. Se não tem alguém aqui nessa noite, eu vou chamar o pastor. Eu quero agradecer a oportunidade. Que Deus abençoe a igreja. Deus abençoe as mães nesse dia de hoje. E que nós possamos receber, ver, viver as promessas de Deus, assim como Noé viu, viveu. Nós também viveremos. O novo de Deus vai chegar na sua vida. Deus tem novidade de vida para cada um de vocês. Tenham certeza disso, viu? E é notícia boa, não é notícia ruim não. Porque quando é de Deus é coisa boa. Então é novidade de vida, é notícia boa, é bênção que vai chegar na sua casa. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.